falar a palestra de hoje sobre o tema lidando com as diferenças, conforme está lá no PowerPoint. Então, vamos lá, né? Boa noite, gente. Boa noite. Nós vamos refletir um pouco na noite de hoje sobre as diferenças, que é um tema onde eu acho que todo mundo sabe que existe as diferenças, mas ainda nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com as diferenças. E hoje nós vamos tentar trazer nesse tema um entendimento do porquê que as pessoas são tão diferentes e talvez uma forma de nós aprendermos a lidar um pouco melhor com tantas as diferenças que tem no nosso mundo e que são assim simplesmente gigantescas. Todo o assunto que nós trazemos, o objetivo maior, não só o meu, mas o de todos os palestrantes, é de tentar trazer um esclarecimento maior, porque nós, infelizmente, na grande maioria das vezes, nós reagimos à vida, ao invés de agir. E a gente não percebeu muito bem isso. Acontece um fato, a gente reage a ele. É como se nós estivéssemos num piloto automático. Então, o que nós estamos buscando para a nossa vida espírita, todo espírita, é o quê? É uma transformação moral. E como é que nós vamos conseguir isso? Às vezes eu acho que nós estamos esperando que uma grande coisa aconteça, ou que essa transformação vai acontecer com uma varinha mágica que vai tornar da noite para o dia, me tornar uma pessoa mais paciente, mais tolerante. E não é assim que funciona. Né? Esse processo de transformação, ele vai acontecer no dia a dia da nossa vida. Ele vai acontecer nos mínimos detalhes. Não, ele não vai acontecer, ele vai nos dar a chance para que aconteça essa mudança. Mas se nós estivermos no piloto automático, nós não vamos perceber que aquele acontecimento está nos convidando a uma mudança. Mudanças em que sentidos? Em todos os aspectos da nossa vida. Nós vamos ver que raramente na nossa vida nós estamos bem em todos os aspectos da nossa vida. Geralmente falta um pouquinho de dinheiro, ou então falta um relacionamento melhor, ou então falta um entrosamento maior no grupo que a gente frequenta, ou então um probleminha com o filho, um probleminha com... Sempre há problemas, não tem? Ema, cada um com o seu problema. Todo mundo tem problema na vida. E o que é esse problema? Por que ele acontece? Ele acontece porque existe uma necessidade de nós nos transformarmos. E cada coisa que acontece na nossa vida, ela tem um propósito não de karma, mas um propósito de transformação. Ele te convida a transformar. Agora, você pode transformar. Tem muita gente que prega que há transformação pela dor, mas ninguém transforma através da dor. A dor é apenas um psil de Deus. Ela te chama a atenção para que você possa, então, reconhecer, através da dor, que aquele seu comportamento talvez não seja o mais adequado. Então, nós vemos muitas vezes, nós buscamos na casa espírita um apoio no passe, nas reuniões mediúnicas, no entrosamento com os amigos, mas nós não podemos perder de forma alguma o nosso maior foco, que é um foco de quê? De transformação. E que vão acontecer coisas aonde nós deveríamos fazer a pergunta do para que isso está acontecendo comigo. Completamente diferente. Geralmente a gente pergunta o porquê.
O porquê não vai te trazer uma resposta, o pra quê vai. O porquê vai te trazer uma resposta, muitas vezes, onde você vai se revoltar, eu não merecia. O pra quê vai fazer você ir um pouco mais profundo, dentro de você mesmo, para buscar a resposta do seu problema. Para que eu estou passando por isso? Ah, para desenvolver a paciência? Ah, para ser mais solidário? Ah, para ser mais atencioso? Ah, para aprender a lidar com as diferenças? Então, a pergunta é, para que eu estou passando por essa situação? Então, tudo que nos incomodar, a gente já começa a fazer esse exercício de perguntar o para quê. Quando a gente pergunta para quê, nós estamos abertos às lições da vida. E ninguém, no estado evolutivo que nós temos, tem PhD em área nenhuma. Porque se tivesse, nós não estaríamos aqui. Né? Você pode ser um pouquinho mais paciente do que outra pessoa, mas a paciência por completo ainda você não desenvolveu, porque se tivesse desenvolvido não estaria aqui. Então, esse é um dos problemas, quando a gente não consegue ver as áreas que nós precisamos trabalhar a nossa transformação. E a gente só vai conseguir ver essas áreas lendo e prestando atenção nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Não é só na ação, não. Porque a ação, você bota uma máscara e transmite por outro uma tranquilidade que você não tem por dentro. E aí você vai perder a oportunidade de trabalhar aquela perturbação interna. Porque você está demonstrando para o mundo uma tranquilidade. Mas aí você está perdendo a sua reencarnação, porque você não está trabalhando aquilo que está te incomodando, você está apenas mascarando os problemas. E as máscaras são os problemas, um problema sério que nós temos dentro de cada um de nós. Então, trabalhando, lidando com esse tema, é um tema que muitos de nós têm dificuldade de reconhecer. Não, eu não tenho preconceito, não, eu aceito todo mundo, né? Mas no fundinho, é um tema que traz muito problema para o nosso mundo, em termos de mundo, e muito problema no nosso convívio, na arte de conviver com as pessoas. Eu trouxe primeiramente uma imagem do mundo, da nossa terra, da nossa linda terra, para a gente entender o seguinte: hoje nós vivemos uma realidade onde nós não refletimos o porquê que existe essa realidade. Por exemplo, quem questiona o arroz que está na mesa dele todo dia? Questiona ou reflete no prato de arroz que está na sua mesa todo dia que você come? Porque as coisas ficaram ser tão fáceis que você vai lá no balcão do Publix, do Walmart, pega aquele arroz e cozinha, né? Parece que é um passe de mágica. Mas aquele arroz foi plantado com muito suor de uma pessoa que ficou ali, que aguou, que cuidou, depois colheu aquele, que passou por uma máquina que separou, tirou a casca, preparou a terra para aquele arroz que pudesse chegar de uma forma tão gostosa para você, com tanta facilidade para você. E às vezes nós estamos numa cultura que é a cultura da rapidez, a cultura da ansiedade, a cultura do tem que ser tudo rápido, tem que ser tudo aqui, que nós paramos de refletir sobre certas causas que acontecem, certas coisas que acontecem na nossa vida. Inclusive, essa é uma das coisas que a gente trabalha com as crianças, e é importante os pais trabalharem. Você está vendo esse arrozinho aí? Tá. De onde que ele vem? Porque ela vai achar que ele vem da prateleira do Publix. Né? Ela não vai entender o processo e o agradecimento que nós temos que ter por aquela comida. Quer dizer, muda o conceito. Quando você entende de onde vem aquele arroz, você provavelmente vai se alimentar dele com muito mais gratidão do que se você simplesmente engolisse
o arroz sem ter nenhum tipo de reflexão em relação a ele. No nosso mundo, imaginemos hoje que nós estamos com uma população com internet, com carro, com avião, mas isso nem sempre foi assim. Para a gente entender as diferenças, nós vamos ter que começar lá no princípio, na criação do mundo. Imagine onde começou a brotar a vida em todo esse espaço que nós temos, mas que as pessoas não tinham muitas comunicação um país com o outro. Muitas vezes as pessoas não sabiam nem da existência de outros países ou de outras raças. Então as pessoas foram se alojando, né, montando pequenos vilarejos sem nem noção que daqui a 100 quilômetros existia uma outra terra, uma outra pessoa. Imagine outros países. Qual surpresa dos nossos índios do Novo Mundo, quando o Velho Mundo entrou para conquistar o mundo, né? Que tamanha foi a surpresa dos índios de saberem que existiam pessoas e que elas estavam mais evoluídas, materialmente falando, do que nós, né? do que eles. Então, isso tudo fez com que cada pessoa, cada cultura crescesse de uma forma muito individual e de uma forma muito diferente uma da outra, em todos os lugares. E houve, por exemplo, na Europa, houve então um probleminha, não um probleminha, né? A Europa, através dos romanos e tudo, houve um processo maior, não de conhecimento, mas e sim do materialismo. O materialismo na Europa, ele cresceu muito rápido, e esse materialismo foi então se espalhando em alguns países, em alguns estados, e aquilo foi aumentando aquela forma de pensar, que é a forma que nós adotamos hoje. A forma de viver a nossa vida, que nós chamamos da forma ocidental, é completamente diferente de viver do que a forma oriental. Nós sabemos, nós sofremos essa influência. Então, os países foram crescendo, foram formados os países, as regiões, foram se definindo os continentes, mas a cultura em si já estava formada. A forma de viver das pessoas já estavam formadas. E a forma de viver, o que nos ensinaram quando criança, é extremamente forte dentro de nós. Principalmente se você está no piloto automático. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu me transformei na minha mãe, nossa, eu me transformei no meu pai. Você se pega fazendo coisas que o seu pai fazia, que sua mãe fazia. Por quê? Porque a influência é muito grande. Nós saímos do Brasil, por exemplo, viemos morar aqui nos Estados Unidos, mas nós não perdemos a cultura brasileira. Né? Tem gente que perde mais, tem gente que perde menos, mas é difícil para a gente, de uma hora para outra, se libertar de tudo aquilo que nos ensinaram a ser, para nos adaptar completamente a uma outra cultura. A gente pega os aspectos melhores e vai levando. A cultura é algo muito forte. O que foi nos ensinado quando criança é algo muito forte dentro de nós. Então hoje, por exemplo, nós pegamos a China e a gente diz assim, nossa, como é que pode o chinês comer cachorro, menina? Que coisa horrível, como é que pode se alimentar de um cachorro, né? Eles se alimentam do cachorro. Como é que pode o chinês que só quer ter filho homem, as meninas eles botam para adoção? Isso pra gente é uma coisa tão fora da realidade, tão escandalosa, mas para eles. Por que para eles a forma de ver é tão diferente de nós?
Porque eles foram ensinados a ser assim. Eles foram criados para ser daquela forma. E nós viemos de um mundo, de uma criação completamente diferente. Qual é a informação que nós temos hoje da China, por exemplo, da cultura chinesa? O que está na internet. Ou que um professor nos ensina na escola, ou que está no livro de história, que é a interpretação de um ser humano que colocou ali para te entender, para você entender. E daí você começa a perguntar, quem somos nós? Tamanha interferência que nós temos em todos os aspectos da nossa vida. Interferência cultural, interferência do pai, interferência da mãe, interferência dos livros que você lê, aquilo que você escuta, as experiências que você passa. Isso tudo forma a diferença. Isso tudo faz com que cada pessoa seja um universo completamente diferente um do outro. Então, para nós, talvez, seja difícil entender uma cultura muçulmana, da mesma forma que para eles é difícil nos entender. Completamente diferente. Eles acham o nosso modo de ser um absurdo e nós achamos o modo deles serem um absurdo, entre aspas. Então nós trazemos isso aqui. Se nós vemos em países, nós vemos países entrando em guerras por causa da dificuldade de lidar com a diferença um do outro. Aí nós vamos trazer os países, a cultura de uma pessoa, por exemplo, que é criada no Brasil é completamente diferente do modo de ser de um australiano, ou de um americano, ou nos países da América Central. Cada um traz aquela forma de ser. Agora, imagina você chegar na China, por exemplo, e dizer assim, olha, não coma mais cachorro não, porque é errado. Né? Não faça isso. Vai adiantar? Não é. É um processo lento, é um processo da evolução. Aí eu estava refletindo sobre isso para trazer o estudo, eu falei, gente, coitado de Jesus, né, menino, para lidar com isso tudo, com essas, como ele tem que ser mesmo superior para poder entender a cada um e amar a cada pessoa exatamente da forma que ela é. Muita grandeza, né, para um ser. Porque não adianta que um dos maiores problemas que nós temos é que nós achamos que o nosso modo de ser é um modo mais correto. Aí torna um problema para lidar com a diferença. Porque você sempre vai ver o outro de uma forma um pouco, eu estou certo, você está errada. É a minha cultura que está certa e não a sua. E vice-versa. Então, olha, em vez de nós amarmos a diferença e achar bonito, por exemplo, porque ela é completamente necessária, a gente acha, eu acho bonitinho, mas a minha é que é a certa. Isso aí entra na cultura de tudo, nas questões da religião, nas questões dos relacionamentos, nas questões das culturas, isso aí entra tudo. A nossa mania de achar que a forma em que eu vivo a vida é a mais coerente. Talvez seja a forma mais coerente para você. Mas essa forma não se aplica a todas as pessoas. E principalmente em todo o mundo. Então, nós temos uma diferença muito grande de culturas de países. Vamos pegar o nosso Brasil, por exemplo, e vamos trazê-lo. Dentro do nosso Brasil, existe uma cultura gigantesca de estados. Não é? Você vê, uma pessoa que é criada no Rio de Janeiro é completamente diferente de uma pessoa criada no interior de Minas. Não é? E aí o que a gente começa a fazer? A gente começa as diferenças, a gente rotula as diferenças. Aí a gente fala assim, o baiano é preguiçoso, o mineiro come quieto, o paulista é não sei o que lá,
o carioca é malandro, né? Aí a gente fala, menino, olha como é que a gente faz. A gente fala assim, todo carioca é malandro. Não é verdade. Não é. E nem todo baiano é preguiçoso, nem todo mineiro é como quieto, e assim vai. Mas nós temos uma dificuldade muito grande em lidar com as diferenças, a gente sente uma necessidade de rotular aquela pessoa, né? Por exemplo, o baiano, ele tem uma alegria nata, é dele, a alegria dele. Eles são um povo alegre, todo mundo sabe disso. Vem um baiano e fala, e aí, cheguei, que não sei o que. O pessoal do sul já vem escandalosa, né? A véia baiana. O pessoal do sul é um pessoal muito mais fechado do que um baiano, por exemplo. Aí a pessoa do sul discrimina. Com todo o amor no coração, fala, já vem a baiana, já vem a escandalosa, já vem isso, já vem aquela pessoa. Porque a pessoa tem uma alegria, uma forma de ver, ela foi criada assim, e a outra pessoa tem uma forma completamente diferente de ver. Então a questão da discriminação, ela acontece nos mínimos atos da nossa vida, nas mínimas coisas, até em coisas bem maiores, porque nós não sabemos admirar a diferença. E nós estamos buscando um padrão de perfeição de comportamento que não existe. Ele não existe. Ele existe apenas na nossa mente, que é uma mente doentia. Porque um padrão não existe. Você escolhe aquilo que você acha que é melhor para você. Então você vê uma pessoa que é tímida, ela é completamente diferente de uma pessoa que é extrovertida. Qual que é o certo? Ser tímida ou ser extrovertida? Tem certo. Tem tímidos e tem extrovertidos. Tem gente que é mais alegre, tem gente que é mais triste. Tem formas de ser completamente diferentes uma da outra. E nós buscamos certos rótulos, porque nós temos dificuldade em entender essas coisas. Então nós vemos no estado, agora traga para a sua cidade, onde você nasceu. Dependendo do tamanho que você nasceu, o comportamento da zona sul para a zona norte é completamente diferente. Se você foi criado num bairro de zona sul, por exemplo, você teve uma educação, uma vivência, uma experiência de vida completamente diferente de uma pessoa da Zona Norte. E se você foi criado em uma favela, então, você teve uma experiência de vida e te ensinaram coisas completamente diferentes do que das outras pessoas. Se você foi criado em uma favela do interior de Minas, que lá também tem, tá, Alexandre? Não é só o Rio, não. Lá tem também. É diferente você ser criado numa favela no Rio de Janeiro. Eles são completamente diferentes. A forma de pensar, o jeito de viver. Olha, os estudos dizem, para nós termos uma ideia de como isso é forte dentro de nós, como que a educação, a infância, isso praticamente forma o nosso caráter de uma forma muito forte, que a gente tem que trabalhar muito se a gente quiser se desviar dele. Se a gente quiser não só agir como piloto automático, mas tentar agir de uma forma diferente que nos ensinaram a ser. Foi feito um estudo onde foi comprovado que a grande maioria das pessoas que agem sexualmente violentando alguém, na grande maioria das vezes, elas foram violentadas quando criança. Isso está na estatística. Elas foram violentadas quando crianças. Aí você chega para uma pessoa que cometeu um ato desse e você, obviamente, não é correto, né? O ato em si é um ato correto. Mas quando você faz uma reflexão, você tem um pouco mais de compaixão em compreender o que levou aquela pessoa a fazer aquele ato. Que a sua realidade é completamente diferente
da realidade daquela pessoa. Nós temos um problema muito sério no Brasil hoje, que é a questão da violência. Aí você pensa assim, o que uma pessoa que traz um revólver, aponta numa cabeça de outra para assaltar e atira, o que essa pessoa passou para ser capaz de cometer aquele ato? Que você talvez jamais cometeria. Aí nós vemos, porque tem que diminuir a idade criminal no Brasil, 13 anos, já vai para a cadeia, já isso. Mas esse tipo de coisa não vai solucionar a violência. A violência só vai solucionar quando ela for trabalhada nas questões sociais do nosso Brasil, hoje, ou de qualquer lugar que existe a violência. Todas essas pessoas que nós julgamos cruelmente, que entram, que se suicidam, que entram em lugares, que estão completamente perturbados, passaram por histórias na vida que nós nem sonhamos. Nem sonhamos. E daí nós simplesmente julgamos todos os atos e condenamos completamente, sem fazer uma reflexão maior. Então, em todos os aspectos, em todas as regiões, eu poderia pegar para vocês que eu sou do interior de Minas. Eu fui criada numa cidade de 300 mil habitantes e pertinho da minha cidade, 15 minutos, existem vários vilarejos onde as pessoas vivem uma vida completamente diferente da minha. E uma forma de pensar completamente diferente da minha. Você pega uma pessoa da capital, uma pessoa do interior de qualquer estado, elas são completamente diferentes. A cultura, a forma de ver é completamente diferentes. Aí nós vamos trazer toda essa diferença para a família, onde existe um problema no casamento. Por quê? Se você trazer a diferença, você vai ver que o seu vizinho, tá? A sua melhor amiga da escola, que você conviveu com ela teve um pai e uma mãe completamente diferente da sua. Ela teve uma vida completamente diferente da sua. E ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Ela passou por experiências completamente diferentes. Então, se você tem um pai e uma mãe que sempre te amou, que sempre te elogiou, que sempre te colocou para frente, que sempre acreditou em você, você vai ser uma pessoa. Se você foi criado numa família onde você foi severamente criticado o tempo todo, aonde você foi severamente, quando alguém te compara, fulano é muito melhor do que você, olha ciclano, olha sua irmã, olha isso, olha aquilo, você vai desenvolvendo uma forma de ser completamente diferente do que a do outro. Aí nós vemos pessoas que, se você não fala com ela, não dá um bom dia, não dá oi, a pessoa fica, aquilo machuca ela. Aí você fala, gente, que é isso? Só que eu não falei oi com ela. Mas o que não falou oi? Vai conhecer a infância, vai conhecer a carência daquela pessoa. Vai conhecer as dores internas daquela pessoa que a faz sentir dessa forma. Né? Então, existem personalidades e personalidades na vida, enquanto nós queremos pegar e fazer que as pessoas pensam igual a gente vai ter problema. Né? Há um tempo atrás, eu estava lendo muito sobre a cultura indígena americana, que traz, esses índios conhecem tanta coisa da natureza, da coisa espiritual, eles trazem um conhecimento milenar e que nós não damos o mínimo de valor ou oportunidade de aprender com eles, né? Nós realmente não damos o mínimo de valor. E eles estavam falando eles contam dentro da história dele,
que muitos europeus, quando houve a colonização, a covardia, a matança dos índios e tudo mais, os europeus queriam que eles agissem e pensassem como eles. E como a gente não faz isso no dia a dia? Né? A gente acha um absurdo os europeus querendo fazer os índios pensar como eles, mas a gente faz isso o tempo todo com as pessoas. Querem que elas pensem igual a gente. Não, você passou errado. Não, não é assim não. Deixa eu te provar. É assim, assado que tem que ser. Né? A gente faz isso com as pessoas sem perceber. Por causa do quê? Do piloto automático. Quantas pessoas você vê que são os cristãos, com todo o respeito, que vão para a África, mas para converter as pessoas ao cristianismo? Para nós, uma pessoa que não conhece Jesus é um absurdo, porque nós viemos de uma cultura onde a influência cristã é muito grande, mas tem muita gente que não conhece Jesus. Mas eles têm outros sistemas de acreditar tão bom quanto, ou melhor, do que o nosso sistema. Então não há necessidade de eu querer ir lá e pregar para eles, não, você tem que acreditar em Jesus porque Ele é o Salvador da terra. Isso é querer fazer com que a nossa forma de pensar seja a forma de todo mundo pensar. E aí nós entramos em problemas de quê? De convivência. Marido e mulher, cada um veio de uma família, de uma história de vida completamente diferente. O marido acha que a dele está certa, a esposa acha que a dele é que está certa. E aí gera o quê? Conflitos, brigas. Porque nenhum entende que não é a forma de ser que está correta. Né? Que ele vai ter o jeito dele pensar e você vai ter. E o trabalho é aprender a conviver com essa diferença, sem exigir que o outro pense como você. Porque nós já somos influenciáveis demais da conta. Então, uma das perguntas que nós devemos fazer para libertar dessa questão de quem nós somos e que nós somos criados e que nós agimos exatamente da forma que nos ensinaram a agir, é fazer essa pergunta: o que te move? O que te faz ser você? O que te faz? Quais foram as experiências que você passou? O que te faz ser você? Porque o que te faz ser você, com certeza, não é o que faz o outro ser o outro. O que te faz ser você é 100% pessoal. E o que faz o outro ser o outro é também 100% pessoal. Então, para a gente sair desse piloto automático, para a gente deixar de reagir à vida e começar a agir, nós precisamos de uma coisa chamada autoconhecimento. Nós precisamos estar atentos ao nosso comportamento, ao nosso pensamento, ao nosso sentimento. Para que a gente faça assim, não, peraí. Eu estou agindo assim, eu estou no piloto automático, eu reagi assim, com tanta raiva diante desse acontecimento, por causa dessa razão. E existe um link muito grande entre baixa autoestima e dificuldade de lidar com as diferenças. Muito grande. Alguém sabe por quê? Porque a primeira coisa que nós temos que aprender a desenvolver em nós é quando nós acreditamos em nós mesmos. Porque quando você perde a necessidade de provar para o outro que você está certa, é porque você se sente de consciência tranquila perante a vida e a forma de você ser. Mas quando você não tem esse equilíbrio, você quer provar, você quer mostrar de todas as formas para o outro que você está errado,
que o outro está errado. É como se nós não estivéssemos certos nós mesmos e a gente quisesse convencer o outro de que aquilo está correto. Então, existe um link muito grande entre a falta de autoestima com a dificuldade de lidar com as diferenças. Então, vamos sempre nos perguntar, fazer esse tipo de análise para a gente sair do piloto automático. E um dos pontos é que não aceitamos a diferença porque não fomos ensinados a entender que ela existe e a conviver com ela. Infelizmente. Não é? Uma grande verdade. Quem foi que nos ensinou? Tipo assim, papai, mamãe, você falou, você tem que gostar de coisa, mas não nos ensinaram a lidar com esse tipo de coisa. Com tanta diferença, né? E aí criam-se pequenos agrupamentos de pessoas afins e a gente acha que é assim que tem que ser. E quem não está afim, quem não está ali, quem não está fazendo exatamente aquilo que a gente quer que não serve mais. Então, não, fulano não serve, ciclano não serve, pisou na bola uma vez já era. É assim que a gente lidar com a gente não aceita o ponto de vista do outro, a forma de pensar do outro. E a gente reage a isso. E com isso cria-se o preconceito. Quando você não entende a diferença, ou se entende, se acha superior a ela, cria-se uma coisinha chamada preconceito, que ninguém gosta de admitir que tem. Né? Mas que está tão vivo nos corações da gente. Então nós temos preconceito de raça, nós temos preconceitos das questões sexuais da vida, né? Nós temos preconceito também para aqueles que pensam diferente. Pensam diferente no nosso nível de amizade, no nosso núcleo de amizade. A gente tem dificuldade de lidar com aquela pessoa que a gente taxou que aquele comportamento é errado. Então, o preconceito não passa de um conceito que criamos antes de saber o que aquilo realmente é. É a mesma coisa de quando alguém vem nos contar um fato. A pessoa vem contar a parte dela. E naquele momento, por nós estarmos no piloto automático, a gente não questiona a parte do outro. Mas será que é isso mesmo? E a gente deve sempre questionar. E ver que todas as histórias existem os dois lados. É onde por esse falso conceito, muitas vezes maltratamos o próximo e nem pensamos nas consequências daquele ato. Por quê? Está em piloto automático. Quando às vezes uma pessoa nos conta alguma coisa, a gente compra tanto a história dela, que a gente passa a ser defensor da história daquela pessoa, da vida daquela pessoa, sem nem chegar para outra e fazer assim, mas vem aqui, vamos sentar. Qual foi a sua parte nessa história? A gente julga e condena. E condena. Aí a gente busca uns desequilíbrios, umas amizades, às vezes com umas brigas que nem são por causa da gente, é por causa do outro, ou é por causa, né, de brigas que nós compramos por não ver a diferença e não saber lidar com as duas diferenças, né? Porque aquela pessoa, muitas vezes, que veio te contar alguma coisa, ela não está sabendo lidar com a diferença do outro, né? Então, é interessante notar, vamos notar isso aqui, o caráter de inflexibilidade que está embutido no termo. Esse termo aqui. O indivíduo preconceituoso é aquele que se fecha em uma determinada opinião, deixando de aceitar o outro lado dos fatos. Será que nós somos inflexíveis? Essa é uma coisa para gente pensar.
Então, o mundo não concorda sempre com a gente. Ao contrário do que parece nas redes sociais. Aliás, o mundo não tem uma única opinião, tem várias. É tão engraçado que essa questão que a gente está aprendendo a lidar com ela agora, questão de rede social, de Facebook, de internet, a gente está começando a lidar com isso agora. Essa questão da internet, de um passe-mel para o outro, ou quem está no Facebook, quem está vendo as coisas completamente. Vocês sabiam que existe um sistema? Quem já viu no Facebook de vocês, de vez em quando apareceu uma coisa que é do seu interesse. Por exemplo, se você é brasileira, está escrito lá, compra essa camisa do Brasil. Ou se você pesquisou alguma coisa na internet, aparece no seu Facebook do lado, não é? Você sabe por quê? Porque existe uma pessoa que criou um sistema, que é um sistema de rastreamento, é tudo feito automático, de tudo aquilo que você faz na internet, para te gerar o quê? Um sistema de afinidade, onde você vê exatamente aquilo que você quer ver, aquilo que te interessa na internet, ou no Facebook, por exemplo. Não é à toa que aquela... Eu, por exemplo, uma vez eu estava no Facebook, abri, gosto de uma marca de calça jeans, vira e mexe, a calça jeans está lá no meu Facebook. Para me comprar. Eles sabem disso. Eles já rastrearam e já viram que aquilo está ali porque aquilo é do seu interesse. Tudo muito fácil, né? Nesse mundo da tecnologia, no mundo das redes sociais. Mas nós fazemos isso também. Nós criamos amigos nas redes sociais que geralmente pensam como a gente. E de repente você vê uma pessoa que coloca um absurdo na internet, no Facebook, que você não concorda com aquilo, aí você já quer ir logo lá, não, mas isso está errado, que não sei o que lá, você achou a opinião do outro um absurdo. Na opinião. Não é só você pode até não concordar, o que acontece é que isso mexe com o seu estágio interior. Isso que não é bom. A opinião do outro tem um poder tão grande para você que ela tem a capacidade de te desequilibrar completamente. Por quê? Porque nós não vimos ainda a diferença. Eu posso até não concordar com o que o Marco colocou no Facebook, mas isso não vai fazer que aquilo me deixe exaltada, nervosa, irritada, com necessidade de fazer certas coisas, de colocar lá a minha opinião. Né? Não é esse tipo de coisa. É muito saudável discutir, é muito bom discutir, desde que haja respeito das duas partes. Agora, você já tem certas pessoas que no Facebook vai entrando com 2 chutes no peito de acordo com uma opinião só que a pessoa fez. A forma dela ver a vida, ela expôs, ela tem todo o direito de fazer isso. Né? Então, não há essa necessidade de nós lidarmos com a diferença é que faz com que a gente reaja tanto àquela opinião. A gente não dá ao outro o direito de ter aquela opinião. E o pior, a gente se desequilibra com a opinião do outro. Porque nós não estamos sabendo lidar com as diferenças. Né? Com a ideia, lembra que nós voltamos lá no estudo? Por que essa pessoa pensa desse jeito? Por causa da vida que ela teve, do que ela passou. Tem uma explicação lógica para aquela pessoa ser daquela forma. Né? Ela construiu uma personalidade perante a fatos, acontecimentos e a cultura dela. Né? Então vamos lembrar disso aqui, o mundo não concorda sempre com o que a gente faz. E por mais que a gente ache que a gente conhece o mundo, a gente não conhece. A opinião do mundo, por exemplo, eu nunca tive, se vocês já tiveram, por exemplo, esses anos todos que eu tive, que eu moro aqui nos Estados Unidos, eu nunca tive um amigo chinês, amigo mesmo, sabe? De frequentar a minha casa, de estar lá,
de ser um amigão mesmo, nunca tive. Nem sei. As coisas que eu sei da China é o que me vem na internet ali. Eu não sei da vivência do chinês, do que ele passa, mas mesmo assim a gente julga, né? E eu vou lá uma semana passear, isso não quer dizer que eu entenda a cultura chinesa. Que eu passo a vivenciar e ter compaixão pelas formas com que eles vivem e admirar aquela cultura, como eu admiro a minha. E relacionar-se é sempre algo complexo. E todos nós já encontramos dificuldades para lidar com questões relacionais. Contudo, sabemos que é impossível fugir dos relacionamentos, visto que o ser humano é, por natureza, um ser relacional que precisa da convivência para encarar com sucesso os desafios da vida. Conviver, hoje, é um dos grandes challenges da nossa vida. Em todos os núcleos da família, núcleo da casa espírita, do trabalho, nas cidades, em termos de sociedade e até no trânsito, né? A nossa capacidade de conviver com a diferença daquele estressado que está no trânsito, né? Que está igual um louco passando para lá, para cá e buzinando, coitado. Ou então aquele ali que está ali a 20 lá no, né? E a gente não consegue perceber que isso tudo nós temos que aprender primeiro a lidar com a gente. Depois que a gente aprender e master isso dentro da gente, vai ser muito mais fácil aceitar as diferenças quando a gente começa a aceitar ela em nós, quando a gente não tem a necessidade de querer ser igual ao outro. Você admira uma pessoa, você quer ser igual a ela sem perceber que você tem uma essência maravilhosa e linda, diferente da dela, que precisa ser desenvolvida. Aí você não se ama, não se aceita, não está satisfeita com quem você é, você não vai estar satisfeita e não vai aceitar a diferença do outro. Porque você ainda não aceitou a sua diferença perante a sociedade. Você ainda não se aceitou como um universo único e maravilhoso e divino. Você ainda quer ser igual ao outro. Aí quando o outro não é aquilo que você quer que ele seja, conflitos no relacionamento. Então veja como o trabalho